foi ter aceitado Jesus no meio da rua. Quase de, você sabe lá onde é a casa da minha mãe, presbítero? Foi naquela rua ali. O doce não caiu bem. Então eu aceitei o Senhor exatamente no meio da rua. Porque jamais eu aceitaria Jesus se ele não falasse comigo. E o que eu ouvi de Deus foi exatamente assim: vem, você é meu. Ponto final. Exatamente essa frase. Vem, você é meu. Eu parei, eu fiquei estático. Aí eu comecei a entender porque que ele olhou para o Mateus, me segue. Olhou para o outro, me segue. Não tem conversa. Não dá para discutir. Não dá. Né? Então, além de conhecimento, da gente ler, da gente estudar, seja lá o que for, ir atrás de dom, o que a gente precisa é experiência real com Deus. Às vezes a gente quer alertar a igreja que dom não salva, que dom não leva ninguém a lugar nenhum, mas que o dom aperfeiçoado, dentro da palavra de Deus, ele faz coisas maravilhosas. Faz coisas maravilhosas, né? Coisas assim poderosas, né? A maneira que a pessoa será usada, conduzida por Deus, será assim numa graça assim tremenda. Porque Paulo, Pedro, tem outra coisa que eu não dizer que a sombra de Pedro curava, isso aí, gente, não entra na minha cabeça, isso não existe. Nem escrito está. O que está lá é que as pessoas ficavam no caminho para que ao menos a sombra de Pedro os cobrisse. É isso que está escrito. Olha, porque a sombra de Pedro curava o quê e quem? Quer dizer, então, que ele só podia andar de dia, que de noite não ia ter sombra. Certo? Como é que ia fazer de noite? Gente, nem está escrito isso. Se um de vocês já conseguiu ler isso na Bíblia, que está lá escrito que a sombra dele curava, gente... Sabe, a gente está fazendo uma coisa do evangelho, porque, irmão, se a gente for pegar o evangelho de verdade, sabe, eu vejo há anos as pessoas, eu só creio na palavra, tá, você crê naquilo exatamente que você não lê. Se lê, não entende, mas diz que vive aquilo, né? Eu vivo pela palavra, tá, mas faz um bocado de coisa que a palavra não fala para fazer. Unge demônio, se unge pessoa endemoniada, qualquer um toca no óleo ungido. Olha só, tudo que a palavra diz para não fazer. Sabe, a gente precisa começar a entender que achar que sabe a verdade é uma coisa, saber é outra. Nós vemos isso em Paulo. Ele achava que sabia a verdade, até o dia que ele descobriu a verdade. A única coisa que ele fazia era estudar muito. E sempre estudou a vida inteira dele, né? E graças a Deus por isso, que ele se tornou o que ele foi, né? É maravilhoso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas coisas aí, né? Porque quando a gente fala assim, não é nada contra a mulher, a Bíblia não tem nada contra uma mulher. Mas tem homens que não deviam ser considerados pastores. Tem uns aí que eu conheço, eu chamo porque ele fala que é. Tá bom. Né? Não ama a ovelha, não ama nem a mulher que tem, não ama nem... Sabe, aí fica meio complicado. Né? Não ora por quem deveria orar, não busca quem deveria buscar. Uma das coisas mais terríveis do meio evangélico são os pastores que não buscam as próprias ovelhas. Eu vejo isso desde sempre. Em 80 eu já via isso, o evangelho não era tão assim ruim como é hoje. Né? Era uma coisa mais firme, mais pegado, mais oração, né? Aquela coisa em busca de Deus mesmo. A gente vê que os pastores não estão nem aí para as ovelhas. Há muitos rancorosos, muitos em adultério, e tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? Aí quando você pega a carta de Corinto, você olha assim, caramba, o negócio era bravo, os caras estavam querendo fazer o que queria da vida, porque estava achando que a graça é piada, né?
A graça não é piada, né? Para a gente conhecer, a gente precisa conhecer o propósito do homem, né? Mas não dá para conhecer esse propósito de Deus na nossa vida sem uma revelação. O bom, pessoal, é que Deus está levantando igrejas, tá? E teólogos que falam, olha, voltem a descobrir o Jesus cultural. Vai ver lá, tem coisa errada aqui. Né? Nós estamos fazendo como a igreja do Império fez. Pegou Jesus, vestiu ele de vermelho e escarlate, fez dele um Jesus europeu, tirou o Jesus judeu, apagaram a imagem do Jesus judeu e botaram o Jesus europeu ali com vestes romanas. E isso, para mim, é diabólico. É diabólico. É diabólico. Né? Tirar essa imagem de Cristo, tirar o absurdo de alguns dizerem que Paulo era cristão. Oh, pelo amor de Deus. Paulo deixou de ser judeu para ser cristão. Parou. Jesus não deixou de ser judeu, por que Paulo ia deixar? Pedro não deixou de ser, Tiago não deixou de ser, Mateus não deixou, o único que não era judeu ali era Lucas. Era o único. E claro, depois os gentios que foram se convertendo e também começaram a repreender os gentios que queriam se tornar judeu. Você não tem que se tornar judeu, você tem que ser o que você é. É o que você é. Mas existe regras, né? Existe lei, existe uma missão para cada um. Ah, Paulo agora não é mais judeu, ele agora é apóstolo gentil, ele virou gentil. Não, ele não virou coisa nenhuma, nem desvirou, ele continuou sendo judeu, com práticas judias, ele ainda fazia oferendas, ele ainda fazia votos. Olha, depois de anos, hein? Ele ainda fazia votos. O que ele não queria é exatamente essa encrenca. O que Deus falou para o povo judeu é para o povo judeu. Bum! Nós fomos enxertados lá, mas nós não somos judeus. Então, calma lá, você não tem que se judaizar, você tem que se arrepender dos pecados, né? Pode falar, presbítero. Então, isso me remete àquilo que a gente falou, acho que foi quarta-feira, sobre Naamã. Naamã. Gentil, né? Então, ele se converteu ali, mas ele chegou pro profeta e falou, ó, eu infelizmente sou empregado, eu sou sujeito à ordem. Aí o meu chefe adora um Deus lá dele lá, eu sou obrigado lá, diante do meu chefe, a adorar. Mas ora a Deus, quando eu fizer isso, é só porque eu estou cumprindo uma ordem. Porque o teu Deus é o meu Deus. Quer dizer, o cara não deixou de usar bermuda, não deixou de usar camiseta, se fosse mulher não deixou de usar batom, não deixou de usar brinco, não. Continuou o mesmo. Só que o coração dele havia tido uma transformação. Então, não é como você está falando aí, que é o que muitos crentes querem ver. Na verdade, eu tenho o costume de chamá-los de fariseus brasileiros. É isso. Eu chamo esses os fariseus da era moderna aqui no Ocidente, num país chamado Brasil. É isso. É colocar sobre o povo o que nem eles mesmos fazem. Nem eles mesmos fazem, mas querem ver o povo fazendo. E se o povo não fazer, não vai para o céu. E ele mesmo está caminhando para o buraco. Pois é. Porque é o que Jesus falou para os fariseus. Vocês estão guiando um cego, guiando outro cego. E as massas estão indo, né? Tem alguma coisa para falar, Celinha? Concordo plenamente. E você acabou de complementar aí com a massa. Infelizmente, é isso que a gente vê em grande número. E muitas vezes
até a gente acaba, como é que eu poderia dizer? Eu estava analisando, eu achei um culto ontem, depois um culto ontem, uma gravação, eu não achei o culto online, eu achei a gravação. E aí abriu os meus olhos, eu estava ouvindo um determinado pregador, e é justamente isso. Muitas vezes também a gente mesmo tentando, lógico, engatinhando tudo, mas tentando conhecer a verdade na sua íntegra, né? Mas aí você percebe coisas. É curioso como às vezes a gente está dentro da panela. Quando você está dentro da panela, você está junto ali, sabe? Com a cenoura, a batata, o chuchu. Você percebe. Quando você sai da panela, você pula fora, de repente vem a luz e você percebe, através de coisas que são faladas, coisinhas, eu diria, que são faladas, e aí você percebe uma série de coisas erradas e uma fuga do verdadeiro evangelho. E aí é o que acontece, porque as pessoas se escondem também, falando muito da teologia da prosperidade, não sei o quê. Mas está havendo também uma máscara, uma coisa de mascarar coisas que deveriam ser ensinadas, mas por conta de ou doutrinas ou tradições, estão levando a informação errada justamente. Aí foi o que o irmão acabou de colocar também. A pessoa vai para o inferno e leva a outra, né? Porque é um cego conduzindo o outro. É desse jeito o negócio. Está funcionando assim. Mas é muito bom quando a gente estuda e a gente vai ampliando os nossos horizontes, porque aí você enxerga que aquilo que parecia uma florzinha, de repente, pode ser uma planta carnívora e engolir você, entendeu? É que, na verdade, quando não se busca o conhecimento diante de Deus, é que se promove essas confusões, né? Então, a gente, para ler as Escrituras, primeiro você tem que ter uma visão de Deus, né? O que Deus realmente falou. E por que que os homens estão praticamente desmentindo? É ignorância? É falta de... Sim, pode ser ignorância mesmo. Falta realmente de conhecimento. Ele leu e acha que é aquilo, né? Ele acredita que é aquilo, não vai pesquisar, não faz uma pesquisa mais a fundo, e o que vai acontecer? Vai dar BO. Vai dar BO. E outros fazem mesmo por fazer. Lá no Jabaquara tinha um cara que ele dizia que ele pregava porque recebia, não porque acreditava. Legal, né? Eu prego porque eu recebo, não porque eu acredito. Isso é uma coisa mais comum do que se parece, né? Por mais que alguns grandes nomes do evangelho aí, eu falo grandes nomes porque os caras estão na mídia, estão na televisão, estão nisso, estão aquilo, e arrebanham muita gente, né? E essas pessoas, elas vão cegamente. E eu não sigo ninguém cegamente. Eu não, jamais. Mas também não fico na orelha de ninguém criticando, não fico na orelha de ninguém, olha. O máximo que eu passo, o caminho é esse. Quer seguir, segue, não quer, não é problema meu. Eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir. Né? Porque se fosse para a gente viver com pessoas com as mesmas opiniões, não ia ser bom, não. É bom ter divergência de opinião e tal, porque aí a gente vai aprendendo um com o outro, né? Mas o que tem que haver é respeito. Não discussão, briga, ódio, separação. E isso é demoníaco, né? Como Paulo se referiria, ele diria, terreno, né? Ele é terreno, humano e animal, né? É isso que seria. Pode falar, presbítero. O presbítero sumiu. Não sei o que houve. Você me ouve? Sim. Não, a sua imagem estava travada, acho que a sua internet a velocidade está reduzida. Minha internet ficou doidona, mas agora melhorou. Não, então, travou de novo para mim aqui e às vezes o seu áudio fica querendo Pipocar?
Ah, É. é internet. Mas eu tô aqui, tô vendo a irmã Sérgia. Ah, tá. Pensei que você ia falar alguma coisa. Que eu vi a mãozinha levantada, aí você tirou. Então posso continuar? Pode. Tá. Pensei que você fosse falar, mas vamos lá. O que a gente não conhece? A gente não conhece o propósito da nossa existência, né? Então a gente precisa conhecer. E é impossível conhecer o propósito da nossa existência sem a revelação de Deus. É onde a gente fracassa, né? Porque muitos acreditam que o homem é um acidente da natureza, né? Como se os átomos lá ficassem batendo na cabecinha, como diz a Langston, e criasse as coisas, né? Bate a cabecinha, criou o sol. Bate a cabecinha, criou a lua. Bate a cabecinha, criou a terra, né? Então, quando a gente descobrir que a nossa missão aqui é glorificar a Deus, a nossa vida vai mudar totalmente, né? Compreender que a nossa responsabilidade é da gente se afastar do mal e obedecer à vontade de Deus. Essa era a responsabilidade principal de Adão. Se afastar do mal. O mal sempre existiu. O mal estava ali antes dele. O que ele tinha que fazer? Vencê-lo. Do lado de fora. Vencê-lo. Infelizmente, ele quis colocar dentro dele achando que era super-homem, né, que se tornar um super-deus aí, e deu no que deu, que a gente está vendo aí no mundo, né? Agora, vamos falar sobre a morte aí, né? Alguns acham que quando se morre, deixa de existir, né? Acabou tudo. Outros falam que tem reencarnação, e outros acreditam que vai para o céu e que vai ter prazeres carnais lá, né? Rios de iogurte, mulheres virgens, aquelas coisas todas, né? Então, essas teorias aí, elas submergem as pessoas sinceras em desespero, né? Mas como saber se a vida não termina com a morte? Como saber acerca do juízo de Deus? Como saber que o salário do pecado é a morte e que o dom gratuito de Deus é vida eterna em Jesus, né? Então, se a gente não tiver uma revelação clara de Deus, tudo na nossa vida fica incerto, né? Mas a revelação, ela traz luz às trevas, né? Traz promessa de salvação, alegria eterna em Cristo, né? O problema que apavora aí os crentes é que eu não sei porque os crentes de hoje, né, os crentes modernos, eles querem ser livres das tribulações. A alegria dos apóstolos é quando eram presos. Os caras continuavam alegres. Claro que teve problemas sérios, como Paulo, naufrágio, ele diz que chegou a desesperar da vida. Isso é uma coisa. Ele não diz que estava triste. Ele não diz que queria se afastar do Senhor, que ele não queria mais servir ao Senhor. Ele diz que no momento de desespero, muitas pessoas poderiam morrer ali, que eles se desesperaram da vida. Gente, imagina a gente dentro de um alto mar. Vem uma tempestade. Vou orar e fazer com que as ondas não venham mais, porque Deus está comigo. Não tem sentido. Né? Não tem sentido. Há muitos anos... Pode falar, presbítero. Não, porque os crentes adora de paixão, Isaías 42, 3. Ainda que passe pelo mar, ainda que passe pelo fogo, os crentes adoram aquilo. Agora, vê uma adversidade mínima, meu Deus, que socorro! Socorro! Agora pegar Daniel na cova dos leões. Porque o leão serviu de travesseiro. Mas falta feijão, falta tudo no armário. Não é nem o leão, né? Já se desespera. Ai, meu Deus, o que eu vou comer hoje? O que eu vou comer amanhã? Fez Sadraque, Mesaque e Abednego lá no fogo. Mas só basta o cara passar o dia todo latindo, o cara fala, ô Satanás! Já entra em desespero.
converteram. Então, quer dizer, são pessoas que não têm a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, dentro de si. Sim. Assim como a igreja primitiva, como o senhor acabou de dizer aí. O pastor Alexandre Rodrigues estava falando, eu comentei aqui, não sei se foi quarto, foi semana passada. O Alexandre Rodrigues falou assim, o pessoal era levado lá para a arena, sabiam que iam ser devorados vivos. Eles tinham medo? Sim, muito medo. Sentia dor. Então, só que, eles tinham a opção de morrer pela espada, que é tentando fugir. Se eles tentassem fugir, o guarda ia enfiar a espada no pulso deles lá. Mas não. Eles iam para a arena com medo, cantando hino. Enquanto havia fôlegos nele, eles morriam, mesmo chorando, porque esse ia sofrer dor, mas morriam cantando hino. Aí ele falou que essa foi é claro que abaixo de Deus, essa foi a consequência da igreja existir até hoje. O povo via aquelas pessoas morrendo e diziam, poxa, realmente tem algo a mais depois dessa vida aí que esse povo todo acredita, ao ponto de morrer cantando. Sim. Aí eles se convertiam para Cristo. Aí. Entendeu? É isso que acontecia. A Celinha conhece essa parte da história? Celinha, quanto mais crente se matava, mais pessoas se convertiam. Porque eu falava, não é possível. Os caras criam em tantos deuses, mas ninguém se entregava por eles. Agora, ver um povo que acredita num Deus invisível e se entrega por ele? Não, alguma coisa de especial tem. Né? Tem. E incrivelmente viam isso e aceitavam o Senhor. Agora, o engraçado dessa passagem aí de Isaías é que fala que se passar, não é que não vai passar. Você passa, eu estou com você. Tá vendo? A gente lê a Bíblia do jeito que a gente quer. É que, na verdade, o nosso meio criou um Deus fantasioso. Essa é a verdade. E na hora que vem a primeira tribulação, não suporta. Porque criou um Deus fantasioso. Sabe? Um Deus que não tem esse poder que eles querem. Quer dizer, o poder Deus tem, mas não para o que eles querem. Deus faz a vontade dele. A gente acaba esquecendo o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode falar, presbítero. Então, em cima dessa palavra que eu falou aí, a ligação de Isaías, eu lembrei do Salmo 23, versículo 5. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É uma certeza. Isso é fé, cara. Aí a gente olha esse versículo 5 para a igreja primitiva. Estava lá o povo indo para o vale da sombra da morte. Mas eles estavam sem medo, porque sabia que Cristo falou, estarei convosco todos os dias até. Essa palavra estava no coração deles. Estava no coração deles. E eles criam, poxa, meu Jesus morreu e foi crucificado. Mas a pregação dizem que ele vive e está no seu reino, e é para lá que eu quero ir. E se for preciso morrer para ir para lá, então se entregavam para os meus sonhos. Agora o crente, qualquer, entre aspas, eu não sei aí, mas ontem viu um ventaval horrível aqui no Paraná, na região que eu moro aqui. Eu vi, deu um ventaval pior há mais ou menos um mês atrás. Que destruiu casas, um caos aqui no Paraná. Aí eu fui no encontro, teve crente falando, não, aquele vento, eu orei para Jesus, tem grupo, protege. Eu falei, oxa, você estava com medo do vento? Eu falei, Jesus protege, quem sabe se foi Jesus assoprando lá, assoprando do céu? Quem sabe? A pessoa com medo do mínimo. Pronto, vamos, com todo respeito ao que nós estamos vivenciando politicamente. Então, com medo aí da implantação aí
que dizem, é o que dizem, por mim não me interessa. Mas olha para os crentes e fala, com medo. Com medo de... Deus não está no controle, irmão? Dizem que tá, mas nessas horas parece que não, né? Então, cadê o texto de Isaías? Cadê o Salmo 23? Cadê o Senhor quebra-arco dessa aliança? Cadê o Salmo 91? Cadê? Não, deixa. Se estão tentando fazer o que o crente fala que essa política está tentando fazer, deixa que fazem. Deus é justo. Deus é justo. E ele guardará os seus. Deus é justo. É simples assim. E outra, a gente está aqui na Terra, a gente passa por desemprego, por fome, por peste, por praga, por pandemia, a gente passa por tudo. Acabou o assunto. O importante é permanecer na fé, né? Permanecer em Cristo. Há um diferencial de quem serve e de quem não serve, né? Há um diferencial, né? Então a primeira coisa que a gente tem que crer é que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro do Senhor, né? E esse livro, ele revela pra gente realidades